Opa, fala engenheiros, tudo bem? Veja no vídeo de hoje como o engenheiro mecânico pode driblar qualquer crise. Vamos lá. Essa pandemia que tivemos em 2020 serviu para a gente repensar muitas coisas em nossas vidas. Nós tivemos aí muitos profissionais que estavam há 2, 5, 10, 20 anos na mesma empresa e de uma hora para outra viu tudo desmoronar, tá? Devido a essas empresas passarem por alguns problemas financeiros devido a essa crise, resolveu mandar esses profissionais embora, tá? E aí esse profissional se viu aí numa sinuca de bico, tá? Numa situação totalmente inusitada e totalmente impensada. E após esse profissional passar por tudo isso e olhar para trás, é muito normal esse profissional pensar, poxa, por que eu não fiz nada quando eu estava bem, né? Então, por que eu não fiz nada há 1, 2, 3, 5 anos atrás? Por que eu não aprendi uma atividade nova? Por que eu não tive um plano A, um plano B, um plano C? Tá? Enfim, é normal esses profissionais olharem para trás e procurar alguma forma de tentar driblar essa crise, de ter pensado nisso antes. Poxa, como eu não pensei nisso antes? Mas acontece que nessa hora já é tarde pensar nisso. E para driblar esse tipo de crise, tá? Ou qualquer outra crise, no nosso caso, engenheiros mecânicos, nós temos aí um trunfo que poucos profissionais têm, tá? Inclusive não só os engenheiros mecânicos, mas todos os engenheiros, tá? Advogados, médicos, dentistas, nós temos um trunfo que o restante dos profissionais não tem, que é uma possibilidade de trabalhar de forma autônoma. Então vamos supor que esse profissional que trabalhava registrado numa empresa há 5 anos, vamos supor, 2 anos atrás ele já tinha começado a se preparar para trabalhar como autônomo, já atendia algumas áreas, já atendia alguns clientes. Então, quando passou pela crise, se esse profissional foi mandado embora, ele já tinha um plano B, ele já tinha ali pelo menos uma fonte de renda extra, uma fonte de renda alternativa. Então ele não vai sofrer tanto quanto aqueles profissionais que foram pegos de surpresa, tomaram uma rasteira e, poxa, e agora o que eu faço? Então o trabalho de forma autônoma é uma saída para esse tipo de profissional, para que quando vem uma crise dessa, tá? Não só conforme a pandemia, mas qualquer outro tipo de crise, até crise financeira do país, nós tivemos aí muitos casos já também, para que esses profissionais não sofram tanto. E mesmo esse profissional tendo um trabalho registrado ou tendo que seja um bico, ele pode atuar como autônomo paralelamente, montar a sua própria empresa e até viver só disso, se um dia isso, esse trabalho autônomo, se mostrar mais rentável do que essa outra forma de atuação que ele tem, tá? Então o engenheiro ele tem essas duas formas de atuação, onde ele pode aí mesclar essas duas formas de atuação e futuramente pensar e repensar qual que é a melhor forma para ele. Inclusive no caso do engenheiro, aquele engenheiro que trabalha como registrado, engenheiro mecânico registrado em alguma empresa, quando a gente tem esse tipo de crise, esses são os profissionais que mais sofrem. Por quê? Porque são os profissionais que têm salários altíssimos, talvez os salários mais altos das empresas ou um dos mais altos. Então, quando a empresa quer cortar custo, esses profissionais são os primeiros a serem mandados embora, tá? E hoje em dia aí nós temos aí uma alta demanda de engenheiros que estão se formando a cada ano, onde as empresas podem contratar outros engenheiros que são formados, de repente com criativo e tudo, com um salário muito menor, de repente como um trainee, tá? Ou um engenheiro que está começando mesmo com um salário de estagiário, porque nós sabemos hoje que o desemprego está tão grande na engenharia, que nós sabemos que tem profissionais engenheiros que aceitam empregos de engenheiro registrado com salário de estagiário, tá? Nós estamos nessa situação. Então se você hoje é um engenheiro e tem o seu emprego ali registrado, primeiramente agradeça esse seu emprego, mas veja que isso não é para sempre, tá? Você tem que ter um plano A, um plano B e tem que se precaver aí, estar sempre à frente de possíveis crises que a gente venha a ter. E já para o engenheiro que trabalha de forma autônoma, engenheiro mecânico autônomo, o risco não é tão grande, porque para o engenheiro autônomo ele tem possibilidade de trabalhar em diversas áreas, com diversas empresas. Então, se vem a crise, geralmente a crise ela afeta alguns setores mais do que outros. Então, se esse engenheiro ele trabalha em diversas áreas, os setores que foram menos afetados,
ele continua trabalhando normalmente, só vai parar de trabalhar naqueles setores que foram mais afetados. E eu posso te dar um exemplo disso. Eu mesmo trabalho como engenheiro mecânico autônomo em 5 áreas, tá? Área de brinquedos para playground, área de máquinas NR12, área de ar-condicionado e PMOC, área de sistemas de exaustão para cozinhas e a área de perícias e assistente técnico. Com essa pandemia, eu tive aí uma grande baixa em uma área, que foi a área de brinquedos para playgrounds. Porque a gente teve aí buffets infantis, fecharam todos, salões de festas fecharam todos, condomínios, a área de recreação foi fechada, tá? Então essa área, ela caiu ali a zero em demanda de serviço. E a área de máquinas NR12 e ar-condicionado foram as áreas que me sustentaram. Por quê? Porque muitas empresas continuaram trabalhando, indústrias, fábricas, tá? Ou até consultórios, pequenas empresas, muitas continuaram trabalhando. E esse tipo de serviço eu continuei fazendo normalmente. Então por isso que eu falo que você trabalhando em diversas áreas, você vai aí se precaver contra possíveis crises, porque a crise sempre afeta alguma área de forma mais efetiva, tá? Então você atuando em várias áreas, você vai poder aí driblar essa crise ou qualquer outra crise. Então nós, engenheiros mecânicos, nós temos que utilizar esse trunfo a nosso favor, tá? Para que a gente possa driblar essa crise e qualquer outra crise que venha a vir, tá? Trabalhar de forma autônoma, você trabalhar sem depender de empresa nenhuma, você trabalhar em vários setores, tá? Você investindo em você, em algo que vai te gerar conhecimento, que vai te gerar experiência. Então, crise nenhuma vai abalar isso, porque você vai estar aí todos os dias já se precavendo contra esse tipo de situação, que acontece diariamente não só em crises, tá? Mas nós sempre temos aí uns setores mais em baixas, outros em alta. Então a gente também tem que ter isso aí com a gente, levar isso com a gente, tá? Para que a gente possa viver cada dia melhor, independente de qualquer situação. Ok? Então, espero que isso tenha te ajudado. Vou ficando por aqui. Forte abraço, até mais.